Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica O Esplendor da Verdade, do Papa São João Paulo II. O tempo que ele esteve à frente da igreja, ele escreveu esta maravilhosa encíclica sobre a lei moral, a lei moral que Jesus trouxe para nós, ou melhor dizendo, que o Pai trouxe para nós através de Moisés e que Jesus veio reensiná-las no Sermão da Montanha, de um modo mais profundo, mais específico. É isso que estamos estudando aqui. A lei moral quer dizer o nosso comportamento, como que devemos ser como filhos de Deus, como irmãos, fraternos, como cidadãos, como seres humanos, qual o nosso modo de agir, nosso procedimento, não é? Bem, então estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, e estamos no subtítulo que diz A Liberdade e a Lei. Ele também fala muito aqui do Gaudium et Spes, que é um documento conciliar, Concílio Vaticano II, quer dizer alegria e esperança. É um documento que trata do homem em si mesmo, né? Do que nós somos, do que nós fazemos. É um documento muito bonito para ser estudado. Nós já estudamos aqui, né, alguns anos atrás, mas quem sabe a gente possa reestudá-lo, não é verdade? É muito bonito, sim. Bem, nós estamos também refletindo sobre um versículo bíblico que ele colocou aqui, que está em Eclesiástico 15:14, o livro do Sirácida, porque o livro chama-se Sirácida, né? Sirácida é filho de Siraque, né? Ben Siraque, conhecido, né? E também é chamado o livro do Eclesiástico, porque São Cipriano, né? Ele ensinava muito esse livro do Sirácida no mosteiro. Então ficou aí como o livro da igreja, porque eclésia em grego quer dizer igreja, né? Então eclesiástico quer dizer os mandamentos da igreja, vamos dizer assim, como que um sacerdote deve se comportar, né? Então nesse sentido é para todo ser humano, na verdade, não só para o sacerdote, mas ele era muito estudado nos mosteiros. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão. É isso que está escrito neste Eclesiástico 15:14. Bem, nós estamos vendo aqui então que o homem tem a sabedoria, ou melhor dizendo, a razão humana. Essa razão humana já vem de Deus, já é um dom de Deus. Então quer dizer, o homem, quando eu digo homem, eu digo assim, eu digo assim, ser humano, tanto homem quanto mulher, não é? Então, gênero humano, não é? Então, Deus deu ao ser humano, ao homem, portanto, ele deu aí a razão natural do homem, humana, mas que essa razão vem de Deus. É um dom de Deus. Então, só pela razão humana, o homem já pode se decidir e deve, né? Se decidir a quem servir, a Deus ou a si mesmo. Então, pela própria razão humana, ele já chega no entendimento que ele deve seguir a vontade de Deus, seguir as virtudes de um bom homem, uma boa mulher. Agora, se a cabeça está ocupada com muitos barulhos, muitas novidades, se a cabeça está ocupada, os pensamentos estão ocupados com muitos desejos de fazer isso ou aquilo, então é claro que ela é fácil de ser confundida e ela mesma confunde as coisas. Por quê? Porque não tem como base o próprio Senhor. Então está tendo como base os seus desejos ou os desejos mundanos, a mentalidade mundana, que é exatamente o tema desse capítulo, né? Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Então quer dizer, se eu me conformo com a mentalidade do mundo, evidentemente que eu não vou conseguir seguir os pensamentos de Jesus, de Deus, portanto. Ok?
Mas vamos lá. De fato, a lei natural, como vimos, não é mais do que a luz da inteligência infundida por Deus em nós. A lei natural. O que é a lei natural? A lei natural das coisas. Que eu não posso estragar, que eu não posso impedir, que eu não posso desafiar. O que é uma lei natural? A lei natural. Deus criou o homem e a mulher. E disse: juntai-vos e multiplicai-vos. Uni-vos e multiplicai-vos. Ok, Deus uniu o homem e a mulher, mas o homem não quer unir-se a uma mulher, ele quer unir-se a outro homem. Então já não pertence à lei natural. Já fugiu da lei natural. Eu quero constituir família com outro homem, eu sou homem, mas quero constituir família com outro homem e quero adotar crianças ainda. Vou montar a minha família do meu jeito. Do jeito que eu penso, que eu acho que é legal, que eu acho que é moderno. Então eu fugi da lei natural. Então eu perdi a consciência humana inspirada por Deus. Eu pisei nessa consciência, eu joguei fora a luz que vem de Deus. Quando eu começo a confundir as coisas. Quando eu começo a fugir da lei natural. Entende isso? E assim por diante. Lei natural, eu tenho que respeitar os outros. Respeitar as pessoas. Eu não posso fazer as pessoas de bobo, enganá-las, mentir para elas, roubar delas, enganá-las. Não posso. Isso é falta de respeito, não é uma lei natural. A lei natural qual é a lei natural que o Senhor deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é lei natural, lei que foi dada ao homem, para a natureza humana. Por isso que chama-se lei natural, porque foi dada para a natureza humana fazer isso. Deus não falou isso para o cãozinho, para o gatinho, para o ratinho, para o cavalo, para o boi, para o elefante, para a baleia. Não. Ele falou isso para o homem. Então é lei do homem. Quando o homem infringe essa lei, ele perde a garantia, ele perde a naturalidade. Ele perde a originalidade dessa lei. Porque essa lei tem uma origem, ela veio de Deus. Assim como quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a originalidade. Por isso que se chama pecado original. Porque destruiu a originalidade dos dois. Eles perderam a sua ligação com Deus. A ligação com Deus o que era? Seguir aquele mandamento. Somente aquele mandamento, era só um mandamento. Eles não foram capazes de cumprir um mandamento. Por exemplo, Deus falou ao homem e à mulher, ali Adão e Eva, apresentou um pomar para eles enorme. Deveriam ter centenas, milhares de árvores. Você imagina o céu? O céu não tem limite, não é verdade? O que é o céu? O que é o céu? Estar junto com Deus não tem limite. Então você imagina. Eu pergunto para você hoje, quantos tipos de fruta existem, de pé de fruta, existem no mundo? Quantos? Você poderia me dizer, Luiz Carlos, eu sou incapaz de dizer quantos tem. Então, Deus mostrou todos aqueles pés de frutas. E falou para eles, olha, vocês podem comer de todos. Menos de um, daquele que está no meio do jardim. Que é a árvore da ciência do bem e do mal. E falou ainda, porque no dia em que vocês comerem dele, vocês morrerão. Vocês conhecerão a morte. Eu não criei ninguém para a morte. Eu não criei nem a morte e não criei ninguém para a morte. Eu criei para a vida. Mas se vocês me desobedecerem, vocês conhecerão a morte. Então o demônio foi lá. O demônio, claro, escutou tudo isso. Foi lá tentar o homem e a mulher. Então,
Eu pergunto para você, quantas chances o demônio tinha para enganar Adão e Eva? Uma chance. Apenas uma. Entre milhares de árvores que estavam lá, ele tinha uma. Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa, vamos dizer aí uma operação de risco. O sujeito está lá quase morrendo, o médico fala, olha, é operar, não sei se vai dar certo, pode ser que dê, pode ser que não dê. Aí a gente costuma perguntar, qual a porcentagem, doutor? Ah, aqui, filho, aqui a porcentagem que é 10% de vida, é 90% de chance de morrer. Então você olha para os 90% e fala, então, deixa que morra. Não, você tem que olhar para os 10%. Porque aqueles 10% é a sua garantia de vida. Veja, o demônio olhou para Adão e Eva, quantos por cento que ele tinha? 1%. 1%. 1%. Agora vamos supor que fosse 1 milhão de árvores. Não precisa ser 1 milhão, vai. 1000 árvores. 1000 árvores. Tinha uma só que não podia comer, mas 999 podia. Então, quanto que dá de porcentagem isso? 1 milésimo de porcentagem. Não dá nem 10%. Dá 1%. Não é verdade? 1%. E ele se apegou naquele 1% e venceu. O demônio venceu, porque ele conseguiu enganar Adão e Eva com 1% que ele tinha. Por isso não se desespere quando alguém falar para você, olha, para você entrar nessa empresa aqui, que você foi fazer uma entrevista, olha, aconteceu comigo isso. Até vou dar um exemplo, lembrei agora. Eu fui entrar numa empresa, na minha época, era recém-casado. A Edna estava grávida, do nosso primeiro filho. Eu tinha 4 anos, quase 5 anos de casado, e a Edna engravidou. Então, e aí eu fui entrar nessa empresa que eu queria muito entrar numa empresa grande, boa, tal, né? E fazer carreira, enfim. E eu fui nessa empresa e fui indicado para ir. Daí eu cheguei nessa empresa, fui falar com o gerente. Antes de falar com o gerente, falei com o rapaz, ele falou, você vai fazer entrevista? Vim. Ele falou, aquelas 8 pessoas estão na sua frente. Tinha 8 rapazes lá. Quem sabe muito melhor preparados do que eu. Quem sabe? Eu não os conhecia. Mas eu fui fazer a entrevista. Quer dizer, então, qual a porcentagem de eu ser aceito ou não? Tinha 8 na minha frente. E todos, não é? Estavam lá para fazer a entrevista. E, no entanto, quem que recebeu o convite do emprego? Fui eu. Então, aqueles 8 não receberam. Então, eu tinha, vamos dizer, de 10 pessoas, tinha 8 ali, comigo 9, eu tinha 10% de chance. Tinha 90% de chance de não conseguir o emprego. Mas eu consegui o emprego e eles não. Percebe? Então, não se desespere quando alguém falar para você que você tem 10% de chance, não é? Não se desespere porque é bem por aí. Então, quer dizer, o homem, a mulher, então, eles tinham essa porcentagem, poderiam comer de todos os frutos maravilhosos que Deus mostrou a eles, mas daquele não. E é justamente aqueles que eles queriam. Justamente aquela árvore, aqueles frutos. Interessante isso. Graças a essa lei natural, conhecemos o que se deve cumprir e o que se deve evitar. Deus falou para eles o que eles poderiam cumprir e o que eles poderiam evitar. Só que eles não usaram da razão humana, da razão originária, da origem. Esta luz e esta lei, Deus a concedeu na criação. Sabe? Eu gosto sempre de explicar isso. A teologia católica explica isso muito bem. Que quando você foi formado no ventre da sua mãe, naquele momento em que o gameta masculino se uniu com o gameta feminino e formou a primeira célulazinha
totalmente invisível aos nossos olhos. Primeira célulazinha, que é você por inteiro, já era você por inteiro. Neste momento Deus envia a alma lá do céu, a alma criada à imagem e semelhança dele, a alma pura, a alma santa, santíssima, puríssima, como de Nossa Senhora. Quando essa alma entra nessa primeira célula, ela contrai o pecado das origens, que é o pecado original de Adão e Eva. Ela contrai. Mas neste ato de contração do pecado original, Deus dá ao homem, concede ao homem, que eu digo ao ser humano, aquela célulazinha, ele concede um dom que ninguém pode negar. É um dom que ele dá para todos seres humanos, homem ou mulher, todos. É o dom de sempre buscá-lo, buscar a ele, buscar a Deus. É um dom que ele dá. Você vai buscar a mim. Então é um dom, é um presente. É uma maravilha. Agora, muita gente procura Deus nas coisas. Santo Agostinho falava isso, né? Quanto que ele falou isso, quanto ele escreveu sobre isso. Ele falava: quanto que eu busquei nas criaturas, o meu prazer nas mulheres, né? No caso dele, buscar nas mulheres, na bebida, ele bebia muito. E Santa Mônica rezou 30 e poucos anos pela conversão do seu filho. 30 e poucos anos. Veja, e ele era um homem inteligentíssimo. Sim, claro, tinha a sua capacidade intelectual, intelectiva, muito boa. Sim, mas era moralmente perdido. Moralmente fora do foco, vamos dizer assim. Moralmente um zero à esquerda. Então ele buscava nos prazeres do mundo Deus. Por quê? Porque dentro de cada pessoa tem esse dom de buscar a Deus. Se você não encontrar Deus no lugar certo, você vai encontrar Deus no lugar errado. Você vai procurar Deus no lugar errado. E lá está Deus? Não. Nesses lugares errados não está Deus. O que acontece, e é verdade, Deus vai buscar você onde você estiver. Ele vai. Ele faz isso. Se você está numa religião totalmente contrária à religião cristã, você está no budismo, vamos supor, no brahmanismo, nos testemunhos de Jeová, no espiritismo, na macumba, no candomblé, enfim, você não está na religião que Deus fundou. A religião que Deus fundou foi a Igreja Católica, a religião católica, ok? Depois de 1500 anos, 16 séculos, alguns católicos resolveram protestar contra a Igreja Católica, protestar e fundar uma outra igreja, sem o Papa, sem os bispos, sem os sacerdotes, sem os sacramentos, uma outra igreja, a igreja protestante. E dessa igreja protestante derivou todas as outras igrejas cristãs, todas as denominações cristãs aí, né? Congregação, Batista, Assembleia, Evangelho Quadrangular, e, enfim, tem milhões aí de outras denominações cristãs. Mas a religião que Deus instituiu aqui com seu Filho foi a Igreja Apostólica dos Apóstolos, em cima de Pedro, que foi o primeiro Papa. Então, essa Igreja Católica, a única instituída por Deus. Então, o homem tem que buscar esta igreja. Mas daí ele não busca Deus nessa igreja, porque ele vê os problemas que tem na igreja, ele vê os problemas dos padres, ele vê os problemas dos maus cristãos, e ia falar: não, para que eu vou entrar nessa igreja? Só tem bagunça aí, que é isso, imagine. Ora, como se em outro lugar não tivesse. Porque onde está o homem, tem problema. Se você não sabia disso, deve saber. Onde está o ser humano, seja homem ou seja mulher, é que quem dirige a Igreja Católica são só homens, tudo bem. Mas onde tem homem e tem mulher, tem problema, evidentemente. Porque somos pecadores, não tem jeito, não é? Mas Deus
Eu estava dizendo, Deus institui então esta pessoa para buscá-lo. Eu estava dizendo que a pessoa está lá no espiritismo. Deus vai lá buscar a pessoa. Deus conversa com a pessoa, Deus dá chance, mostra para a pessoa. Mas a pessoa às vezes ou está confundida, ou não vê Deus, ou não quer ver e quer ficar por lá. Ou então não está em nenhum lugar. Fala, eu sou ateu, eu não estou em nenhuma religião, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em nada, nem em religião nenhuma. Deus fala com aquela pessoa também, uma vez, 2, 10, 20, 30, não sei quantas vezes. Deus não desiste. Só sei que Deus não desiste de nós. Nunca. Nunca, nunca. Mesmo que você está lá no inferno, Deus não desiste de você. Só que você no inferno, o problema lá no inferno, o pior castigo do inferno, dizem os santos que Deus concedeu a visão infernal, que tem santos aí que Deus concedeu a visão do inferno para eles. Santa Gema Galgani, por exemplo, uma grande santa que visitou o inferno, segundo ela, escreveu os livros, né? Então, Santa Roma também, então, vários outros, né? Mas enfim, eles dizem que o pior castigo do inferno, o pior, é quando você vai para o inferno, você não sente mais o amor de Deus, você para de sentir. É como se fosse tirado um pedaço da sua carne, sabe? Como se fosse tirado do seu coração, vamos dizer assim. Um pulmão seu. Então no inferno o pior castigo é esse. Saber que Deus te ama infinitamente, vai te amar eternamente, e você vai ficar, por exemplo, no inferno a eternidade toda sem sentir novamente aquele amor de Deus, aquela presença de Deus. Então é isso. É isso que acontece aí com a lei de Deus, né? Eu estava dizendo aqui então que o homem possui em si mesmo a própria lei recebida do Criador. A justa autonomia da razão prática significa que o homem possui em si mesmo a própria lei recebida do Criador. Então essa lei já vem recebida de Deus. Mas a autonomia da razão não pode significar a criação, por parte da mesma razão, dos valores e normas morais. Se esta autonomia implicasse uma negação da participação da razão prática na sabedoria do divino Criador e legislador, ou então se sugerisse uma liberdade criadora das normas morais segundo as contingências, os problemas, né, da história ou das diversas sociedades e culturas, uma tal suposta autonomia contradiria o ensinamento da Igreja sobre a verdade do homem. Seria a morte da verdadeira liberdade. Mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, essa autonomia não implica uma negação da participação na sabedoria divina. Não implica nessa negação. Eu não posso negar que a sabedoria humana está em Deus, vem de Deus e deve me levar para Deus. Eu não posso negar isso, mas tem muita gente que nega isso, no caso os ateus. Eles negam isso. Ou os iluminados pela razão, coloca a razão acima de tudo e coloca a fé lá embaixo. A fé é para o simples, para as pessoas que nada têm. Aí tem que ter a fé para ter alguma coisa em que se amparar. Mas eu não preciso dessa fé porque eu sou inteligente, eu tenho razão, eu sei pensar, eu sei refletir. Não preciso de fé. Sendo que São Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Impossível. Por quê? Porque você não acredita nele. Nele que te fez, que te formou, que deu tudo para você. E você nega esse que te criou assim, que te fez assim. Com toda essa sabedoria que você julga ter, que é tua sabedoria, tua inteligência, que você é capaz de qualquer coisa.
Pois bem, então você nega tudo isso, então claro que você nunca pode agradar a Deus, porque você não acredita nele, você não tem fé nele. Como que você vai agradar a Deus? Então é impossível agradar. Olha a palavra, é muito forte, muito pesada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é isso que o Papa está falando aqui. Ele é o Criador, ele é o legislador. Jamais você pode negar a participação da sua razão na sabedoria divina. Jamais, jamais, jamais. A sua razão está implicada na sabedoria divina, está implicada, faz parte da criação de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus, da sabedoria de Deus. A sua razão está lá, faz parte dela, embora em grau muito pequenininho, mas faz. Agora, esse grau muito pequenininho, tem gente que já se julga tanto, não é? Se julga ao tal, com um pensamento que acha que é o mais inteligente da face da Terra, e sendo que essa inteligência humana é uma participação da vida divina, sim, mas é um reflexozinho, vamos dizer assim, um reflexozinho da sabedoria divina, claro que é, não é nem 1% da sabedoria divina que nós temos, e tanta gente já se julga maior do que Deus, não é? Querido irmão, querida irmã, então seria a morte na verdadeira liberdade, a morte. Quando eu não entendo, não reflito que a minha razão, a minha sabedoria, o meu entendimento vem de Deus, eu quero saber só de mim mesmo, da minha autonomia, eu sou eu e ponto final, então eu estou imitando Adão e Eva. Estou comendo da única arvorezinha que Deus deixou lá e falou para eles não comerem. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, vamos encerrar por hoje então. E a partir do nosso próximo encontro nós vamos ver a verdadeira autonomia moral do homem, né? Que significa acolher a Deus. A verdadeira autonomia. Quanto mais eu acolho a Deus, mais livre eu sou. Quanto mais dependo dele, mais liberdade eu tenho. Olha que coisa. Parece coisas antagônicas, né? Mas é assim. Bem, vamos então fazer nossa oração final. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.